Paz do Senhor Jesus, eu estou aqui no Conectados pela Palavra de Deus e eu quero falar sobre luto, né? Vou contar uma história aqui muito rápida. Uma serva do Senhor perdeu seu pai e seu pai não era da igreja, mas pela oração, pelo Espírito Santo, pela devoção que ela tinha, por amor também ao próprio pai e a Deus, ela começou a orar pela vida do pai, né? Para que o pai fosse resgatado, para que o pai fosse liberto, para que o pai fosse batizado nas águas, para que o pai dela aceitasse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E ficou assim por bom tempo, e o pai dela começou a ir para a igreja, começou a cantar louvores, começou a ser assistido pela igreja, mas ficou um período legal. Mas depois ele foi saindo, ele ia esporadicamente, não ia com tanta frequência, a ponto dele não ir mais. Passou um período, né, e ele faleceu. Antes dele falecer, essa jovem, né, ela sempre falava do Senhor para o seu pai. E o seu pai sempre se rendia, e o pai dela dizia assim: eu vou subir, eu vou subir. E aí o Senhor começou a dar sinais de evidências de salvação, que o Senhor ia salvar. Antes do falecimento do pai dela, ela conseguiu levar o pai dela para a igreja. E lá na igreja teve um dom, e o dom foi o seguinte: o dom foi que um varão de branco estava passando uma esponja na costa do pai dessa jovem, que estava toda arranhada, cheia de cicatrizes. Passou um período, o pai dessa jovem morreu de infarto fulminante no trabalho. E ela não, né? Porque já morreu. E ela era agarrada com o pai dela. E ela ficou muito triste, pensativa, né? Pensando: será que meu pai foi salvo? Será que meu pai não foi salvo? Será que ele foi salvo? Não foi salvo? E ela foi fazer prova com Deus, chegou na porta e falou assim: Deus, pisca o céu para mim se meu pai foi salvo. E adivinha só, o céu não piscou. E ela fez prova de novo, falou: Deus, pega essas nuvens e escreve o nome dele nas nuvens para saber se ele foi salvo. E adivinha só, Deus também não fez. Não escreveu o nome do pai dela, que chamava Jorge. E aí ela sempre tinha o hábito de orar com algumas irmãs, e cada semana era num lugar diferente. E naquela semana que as meninas iam orar, era na casa dessa jovem que perdeu o pai. Só que essa jovem, toda noite, toda hora, todo dia, ela perguntava assim para o Senhor: meu pai foi salvo? Meu pai foi salvo? Meu pai foi salvo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero só um sim ou um não. Porque ela amava tanto ao pai que ela orava assim: não é possível que foi tudo em vão. O convite não foi em vão, a oração não foi em vão, nada foi em vão, nada pode ter sido em vão, Deus. Então eu preciso de uma resposta. E Deus não dava. E ela só falava com Deus aqui, ó. Ela não proferia nada pela boca para fora, era aqui. E aí foram reunir para orar na casa dela. Chegou uma irmã cujo nome é Renata e falou assim para essa menina: eu tenho um recado da parte de Deus para te entregar. E a menina falou assim: pode falar. Ela falou assim: o Senhor manda te dizer que a resposta é sim. E a menina já ficou assim olhando. Aí a menina pensou assim: como é que ela sabe a resposta se ela não sabe a pergunta? Na mesma hora que ela pensou, Renata disse: e o Senhor também me disse que você perguntaria a si mesmo: como é que eu sei a resposta se eu não sei a pergunta? E ela falou assim: Fabiana, e Deus também manda te dizer que você vai encontrar com seu pai na eternidade e com Deus na eternidade. Vocês vão se encontrar. Eu quero falar algo para você. Às vezes a gente ora por um familiar, e ele vem a falecer. E aí vem aquelas pessoas falando que ele foi pro inferno, que foi isso, que foi aquilo, que você é idólatra. Me chamaram de idólatra só por amor, porque eu amei meu pai, mas me chamaram de idólatra. Amigos que andam comigo, né? Me chamaram de idólatra, aquela coisa toda. E ainda assim, com toda a evidência de salvação, me chamaram dessas coisas. Então, assim, se algum parente falecer, quem tem o poder de julgar se foi ou não foi é Deus. Mas se Deus quiser revelar, Ele vai revelar e ponto final. Porque Ele é Deus, Ele revela na hora que Ele quer e para quem Ele quer.
E o pior você não sabe. Quando ele faleceu, alguns membros da igreja falaram para o pastor não fazer o funeral. Ah, porque ele não é membro, ele vinha de vez em quando, não era membro. Mas o pastor, ele foi e fez o funeral lá no cemitério. Eu achei isso muito digno e muito nobre, né? Porque ele não acompanhou o processo do meu pai, foi uma outra pessoa que acompanhou o processo dele. E ainda assim ele fez o funeral, ele trouxe uma mensagem, porque ele já tinha o discernimento que para onde ele tinha ido. Então não cabe a você ou a eu, a qualquer que seja, julgar. Ah, mas não passou pelas águas batismais. Mas você sabe como é que estava o coração e a vida dessa pessoa? Só Deus para julgar, né? Cada um de nós. Só Deus que sabe os nossos destinos. A gente busca na terra a salvação e a vida eterna, né? A gente busca pelos nossos familiares em súplicas, em madrugadas, em consagrações, em orações, em devoções, em louvores. E nada disso cai por terra. Nada disso. Deus recolhe tudo isso. E todo o trabalho que o servo de Deus faz na face da terra, nada é em vão. Nada. Deus vê tudo. O olhar de Deus é justo e está sobre a vida do justo e daquele que é injusto. E toda obra, ela vai ser revelada, tanto a obra boa quanto a obra má. Deixe seu like, comenta aí e compartilhe esse vídeo. A paz do Senhor Jesus.